Tudo bem? A gente deu uma atrasada aqui, mas que saudade! Como é bom estar de volta. Mais uma vez, para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. Para quem não sabe o que é esse podcast, tava até falando agora com uma pessoa futura entrevistada sobre o podcast e o que a gente está buscando aqui, galera. Quero apresentar para vocês sobre um mundo completamente diferente, onde aqui a gente vê todas as profissões, não é só engenharia de produção, não é só sobre outras engenharias. Aqui você conhece sobre outras áreas, até profissões que você não sabia. Então, aqui você vai conhecer pessoas diferentes, pessoas que estão no mesmo caminho que você, trilhando uma nova jornada, começando um novo caminho. E vamos ter parceiros no meio disso. Então, hoje, inclusive, vou estar entrevistando um grande parceiro, que eu já posso chamar assim, porque já esteve aqui em comemoração de aniversário do podcast, já esteve aqui sozinho, já esteve aqui com outras pessoas. Então, ele já é de casa. É por isso que já tive ele como primeiro. Então, pessoal, que incrível estar de volta. Para quem também estava com saudade. É incrível estar podendo aqui estar falando de novo com vocês. Ficamos aí um bom tempo longe. Acredito que de agora até sem datas para acabar, ok? Não haverá folgas até lá, até dezembro ou até não sei até ainda quando. Mas não vamos ter folgas. Espero que vocês estejam aqui acompanhando. Espero que vocês tenham sentido a minha falta, tá bom? Então, para quem tá aqui ao vivo no Instagram, seja muito bem-vindo. Para quem é do YouTube, a gente tem canal no YouTube. Vai lá seguir a gente, tá? Como FacuCast, tá? Divulga esse perfil para outras pessoas, divulga a live para outras pessoas, tá bom? Para o pessoal que é de outros cursos, além da engenharia, que faz faculdade, precisa de certificado de extensão, vou estar divulgando o questionário, o pessoal da engenharia vai estar mandando nos grupos, então já corre lá. Enquanto estiver acontecendo a live, eu vou divulgar aquela palavra mágica, vocês vão responder o questionário e vão colocar lá a palavra, tá bom? Assim que finalizar a live, eu vou fazer um story postando o questionário e agradecendo o pessoal, tá? Então, você vai lá e pega também o questionário, tá bom? Qualquer coisa, pode mandar mensagem, pode estar mandando aqui tanto no Instagram ou tanto no WhatsApp, pode estar mandando perguntando, tá? Se não conseguir responder também, pode me avisar, porque logo eu fecho o questionário, não fica aberto todo dia, tá? Toda noite, né, no caso. Então, é por isso. Vou estar convidando o Matheus a fazer um barulho aqui. Você quer atualização do Instagram? Acho que faz tanto tempo que eu não faço que eu até esqueci. Olá, Carla, boa noite. Oi, Matheus, tudo bem? Eu tô bem, e você, como que tá? Tudo bem. Tava falando aqui pro pessoal, que saudade que tava de vocês aqui, viu? De estar chamando. Sente falta, né? Nossa, e como? Meu Deus. Eu tenho certeza. Eu achei. Desculpa, tenho certeza disso. É, até primeiro agradeço também o convite, você tá me chamando aí pra gente conversar, bater um papo. Pra mim é muito bacana. Até peço desculpas até um pouco pela demora aí também. Tava na correria. Essa semana eu tô meio ausente, que eu tô passando uns probleminhas de saúde. É a primeira vez essa semana que, inclusive, eu tô vindo ao escritório aqui que eu vim aqui para fazer algumas coisas, falei assim, eu vou ficar ali para gravar também, para fazer a live. Fiquei um pouquinho afastado, mas tá tudo bem, a gente vai. É assim que a gente vai tocando a vida. Mas muito obrigado, viu, Carla? Imagina, Matheus. E assim, como eu tava falando, você já é de casa, né? Já sabe como é que funciona, tá? Mas, mais uma vez, eu queria te agradecer por estar aqui, tá? Eu sei que, querendo ou não, é 1 hora do seu tempo, então muito obrigada, tá? Imagina que isso. Preciso ainda ir no seu podcast, que eu já recebi o convite, não fui. Eu ainda quero você aqui com a gente. Pois é, preciso ir aí com vocês. Mas assim, vamos
começar a nova temporada e eu já queria, assim, falar um pouquinho de você pro pessoal que não conhece. Claro. O Matheus, ele é gestor de tráfego, especialista em estratégia de marketing digital, com mais de 5 anos de experiência, mais ou menos. Por aí, pode colocar 5 anos. Desde 2019, Ele foi. tem uma. Então, 5 anos já. Ele tem uma empresa no ramo de publicidade online, a agência G5 Assessoria Digital. A própria, Ele isso. apresenta o Caipiras Cast, um programa de podcast voltado para empreendedorismo. Então, para o pessoal aí que tem interesse em empreendedorismo, ó, já sabe outro podcast para assistir. Perfeito. Matheus, primeira pergunta de sempre para sempre. Quem que é o Matheus? Essa pergunta, Carla, eu costumo dizer que é algo muito difícil de se responder, porque as pessoas elas tendem a falar o que elas são ou quem elas são, desculpa, se baseando em títulos, em rótulos, em cargos. Mas na verdade, bom, Matheus, eu tenho 29 anos de idade, sou mineiro, né? Eu nasci em Minas, sou pai do Bernardo, filho da Virgínia, filho do Marcos. Então, assim, eu sou. Quem eu sou hoje? Eu sou uma pessoa cristã, eu tenho os meus princípios, né, que eu aplico na minha vida profissional, nos meus estudos, em tudo aquilo que eu faço. Sou uma pessoa bem extrovertida também, que eu gosto de descobrir novas possibilidades. Tanto que a gente tem aqui 5 anos de empresa, mas esses 5 anos a gente já faz várias coisas, sabe? Não é só mais uma coisa. O tráfego é uma das coisas. E se o podcast, inclusive eu estou no estúdio aqui agora do podcast aqui, o podcast também é uma das coisas, mas eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de estar fazendo algo novo, um pouco me desafiando ali para a gente descobrir novas coisas que a gente não sabia. Então, assim, na verdade, quem sou eu? Uma palavra que me define, eu sou um cara meio doido, sabe? Meio louco, assim, que às vezes eu tomo umas decisões, o pessoal fica, rapaz, como que você fez isso? Você é doido de fazer um negócio desse? Só que eu acho que pensar diferente, agir diferente, é o que faz você ter resultados diferentes, né? Então, esse sou eu empresário hoje, só que eu tento fugir desse negócio muito sério de, empresário, isso, aquilo. Não, a gente faz o trabalho aqui, né? Mas eu continuo sendo essa pessoa, o que eu sou na frente das câmeras, eu sou atrás, e enfim. E é isso, e vamos conversando que a gente descobre mais coisas durante o episódio. Que incrível, Matheus. Você falou uma coisa que eu vou até abrir um parênteses, porque quando eu demorei para voltar esse ano, por vários motivos, por N motivos, mas um principal que me fez voltar, na verdade, é o que você acabou de falar, de tá querendo mostrar quem é você de verdade, tanto fora da câmera quanto na câmera, aqui presencial, de qualquer forma que for. E aí eu falei, gente, isso não tem como parar. Aquilo, tipo, aquilo não tem outra pessoa que eu consiga falar assim, não, pode continuar sem eu não conseguiria fazer isso. E você ter falado isso, nossa, parece que fez assim, ó, caiu como uma luva pra Que mim. bom. Porque realmente foi por isso que a gente voltou. E foi mais uma vez por isso que eu chamei você como primeiro convidado. Matheus, uma pergunta que é assim, recebi de uma amiga, inclusive, que ela, quando eu mostrei seu currículo, não, mas esse resumo que eu faço dos convidados, né, no caso, Perfeito. ela perguntou para mim, amiga, mas em poucas palavras, o que é o tráfego pago? É uma boa pergunta, porque as pessoas têm muita dúvida do que é a aplicação, do que é o tráfego em si. E, na verdade, eu tenho essa dificuldade até mesmo de explicar para os meus clientes hoje, né? Tanto o cliente que eu estou em processo de fechamento, quanto o cliente que já fechou. Mas, na verdade, o tráfego pago, ele é só uma via onde você cria possibilidades para que algo aconteça. Então, como assim? Eu costumo fazer uma comparação seguinte. Vamos imaginar hoje que você está na rua mais movimentada do planeta, né? A rua mais movimentada do mundo, você está ali naquele lugar. E nós estamos nessa rua, que essa rua é o quê? A internet. A internet hoje é a rua mais movimentada do planeta. O tráfego pago, ele é como se fosse na rua aquele guardinha de trânsito que organiza, né? Não, você faz isso, você vai para cá, né? Você vai tomar esse rumo, espera, deixa o outro passar. O tráfego pago, na verdade, é uma organização do tráfego. Ou seja, então quando a gente se fala de tráfego, o Instagram, naturalmente, é uma ferramenta de tráfego.
né? Não o tráfego pago, porque é uma ferramenta gratuita. Só que quando você começa a investir dinheiro ali para que o seu rosto, o seu anúncio, a sua imagem, ela seja enviada para outras pessoas, divulgada para outras pessoas, você está ordenando e reordenando aquele tráfego para ele ir para o lugar que você quer que ele vá. Então, o tráfego pago nada mais é do que o tráfego convencional que a gente já vê na internet, redes sociais, tudo isso certinho, só que ordenado para as pessoas que você deseja atingir. Ou seja, então vamos lá. Eu tenho um cliente que ele tem uma loja de sapatos. Como funciona o tráfego para ele? Ele tá na internet assim como todo mundo, ele tá no Instagram aberto para todo mundo, e ali muita gente vê ele. Mas o tráfego pago começa a funcionar da forma, do momento em que eu começo a mostrar ele para quem quer comprar o produto dele. Né? Então, o tráfego pago basicamente é mostrar o seu produto, mostrar a sua vitrine, mostrar o seu rosto, a sua imagem, para as pessoas que querem ver o seu rosto, a sua imagem, para as pessoas que querem ver o seu produto. Então, ele é mais do que... Ele, na verdade, é uma organização do tráfego comum que a gente conhece, né? Que aí são as redes sociais. É uma organização desse tráfego, é o tráfego pago. Que legal. O pessoal aí vai lembrar, o pessoal que estava o ano passado comigo no SESMAP, a gente tentou, assim, entre aspas, né, no caso, começar um tráfego para o Instagram nosso, porque eram 2 perfis, no caso, do SESMAP e do CAEP, e aí, nossa, a gente teve que criar, assim, várias publicações para começar um engajamento novo no Instagram, porque o Instagram tava, tipo, que parado muito tempo, e aí, para começar o pessoal a seguir tudo aquilo de novo, aí eu falei, vamos tentar usar a ferramenta mesmo, né, do Instagram que paga e tudo mais, Sim, sim. mas colocamos, né, 2 pessoas que não sabia fazer com dinheiro. Não funcionou muito bem, mas eu falei, gente, a experiência, porque a gente realmente não sabia, a gente tentou uma coisa que a gente não sabia. Aí depois de um tempo que começou a funcionar e tudo mais, sabe? Mas aí eu falei, gente, a experiência que, pô, dessa vez não funcionou, mas na próxima a gente já tem, assim, anos-luz na frente que não precisa fazer do jeito que a gente fez. Exatamente. É tudo experiência. A gente, na verdade, antes da gente aprender, a gente acaba apanhando um pouquinho, né? E isso é necessário, né, cara? Então, Sim, faz parte. O Instagram, ele até fornece essa opção do impulsionamento, que é uma opção simples do tráfego, para as sim. pessoas que são mais novas, né, estão começando. Ele oferece essa opção, né, como uma ferramenta para você fazer de uma forma mais fácil. E ela é muito boa, tá? Então, assim, por mais que o gestor de tráfego, ele tem várias ferramentas que ele utiliza ali mais avançadas, o próprio gerenciador de anúncios, que é um negócio mais profissional, mais complicado de se Uhum. mexer para quem não tem conhecimento, existem alguns tipos de campanhas que, para o impulsionamento, que é esse botãozinho azul debaixo das publicações do Instagram, é a melhor opção. Melhor opção. Vou Entendi. te dar um exemplo. Ganho de seguidores. O gerenciador de anúncios, que é a nossa ferramenta completa, ele não consegue ser tão efetivo quanto o Turbinar ali no momento que você vai captar seguidores. Entendeu? Para captação de seguidores, o Turbinar é a melhor opção. É claro que ali dentro também, é, existem algumas coisas que você tem que fazer, algumas estratégias, alguns passos a serem trabalhados para que você faça aquilo de uma forma ordenada, né? Mas Uhum. eu gosto de trabalhar com Turbinar também. Tem alguns gestores que eu conheço, até parceiros meus, que eles não gostam muito de trabalhar com Turbinar, porque acham que não é muito profissional, enfim, mas são ferramentas. O Instagram, no Facebook também vai ter essa ferramenta. No próprio LinkedIn eu também faço bastante. Então, assim, Sim. são ferramentas que servem para a gente ordenar o tráfego. Porém, tudo tem que ter uma estratégia, tem que ter um pensamento, tem que ter uma linha proposital ali. Eu estou fazendo isso aqui de forma proposital. Sim. Eu estudei aqui o meu cenário, porque quando eu vou começar uma campanha nova, que de repente eu sempre olho o cenário do meu cliente, ó, quem são os concorrentes, como que a galera está atuante, tem bastante gente atuando na região, tem pouca gente atuando na região. Quanto mais pessoas atuando, mais concorrentes, maior é o leilão. E aí a estratégia de lança é diferente. Então, tem várias coisas aí que têm que ser observadas antes de começar a estratégia. Que legal. Ou se não, conversar com vocês da empresa, né? Acho que é mais fácil. Para mim, no caso, eu Ou já vem com a teria passado isso gente, aí para vocês. pode vir, arrasta para cima e vem. Não, eu já tinha passado já, porque eu falo. Uma coisa que eu resumi essa semana no podcast, até para conversando com essa moça que eu tava falando agora, Uhum. Carla, como que você resumiu o podcast? Como que é? Eu falo, gente, é você se apaixonar por muitas carreiras por algo que você não sabe fazer. É isso.
Porque aquilo que Exatamente. eu já sei fazer, eu já sou apaixonada. É Então, aquilo que verdade. eu não sei, eu fico duas vezes mais. Isso é verdade, porque você são novos conhecimentos, né, Carla? Então, Sim, desse jeito. isso é muito bacana. E assim, pensando nessas ferramentas e tendências e tudo mais do marketing digital principalmente, quais que são as tendências mais recentes do marketing que você considera assim mais impactante? A mais impactante, sem dúvida, é a inteligência artificial, né? Porque assim, quando a gente se fala em inteligência artificial, até pouco tempo atrás era algo muito, assim, não era muito desenvolvido, né? Era um negócio Sim, muito paradão, muito engessado, e hoje a inteligência artificial, ainda mais para o marketing no geral, ela é surreal, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma das coisas que eu utilizo, porque quando eu falo de marketing, engloba várias coisas, né? Várias e várias coisas. O tráfego pago talvez seja o que eu mais trabalho, mas eu gosto muito de falar também sobre estratégias de redes sociais, até mesmo sem o tráfego, que é o tráfego orgânico. E aí, trazendo para esse lado um pouco, essa semana, que nem eu comentei com você, eu tô passando por um tratamento de uma pneumonia que começou, mas graças a Deus eu tô bem, né? Mas assim, foi um sustinho ali no começo, mas agora hoje é o penúltimo dia do tratamento, graças a Deus. nossa, que bom. Mas tô até tossindo um pouco ainda. Só que então essa semana, por conta disso, eu fiquei um pouco parado, ausente das redes sociais, não tava nem no escritório aqui, inclusive. E só que o que eu faço hoje para trabalhar as minhas redes sociais e como que eu alio essa tendência da inteligência artificial? Todo mundo conhece, por exemplo, o Chat GPT. Imagino que uma grande parte conhece, né? Conhece o Chat GPT. Adoro. Assim como tem outros, tem o Gemini, que é muito bom também, tem a Luziá, que é do WhatsApp, que também é muito bom. Então, assim, todas essas ferramentas elas têm o mesmo intuito, de te auxiliar. E hoje, como que eu utilizo o Chat GPT ao meu favor? O Chat GPT, ele é inteligentíssimo. Então, com o passar do tempo, você conversando com ele começa a entender os seus costumes, ele começa a entender a sua forma de falar, ele começa a entender tudo e ele vai se adaptando. Por isso, eu sempre recomendo, mantém só uma conversa com ele, não vai criando várias, não, senão ele não pega a inteligência. Deixa só uma conversa. Ah, eu quero um outro assunto, aí cria uma outra conversa, mas vai em cima daquilo. E aí eu tenho uma conversa com ele, que a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei assim, ó, a partir de agora seu nome não é ChatGPT, você chama Bento. Eu vou te chamar de Bento, tá? Tá bom. E eu chamo ele de Bento. E eu falei para ele, ó, a partir de agora você é um especialista em marketing com mais de 20 anos de experiência e tudo que eu te pedir você vai me passar, tá? Então, todos os dias, e ele já sabe qual que é o meu tipo de conteúdo, o que, que eu faço. Todos os dias eu chego para ele de manhã e falo assim, Bento, qual que é o conteúdo de hoje? Ele já me dá o conteúdo de hoje totalmente pronto, roteirizado, onde eu devo gravar, como que eu vou editar, tudo pronto. Ele me dá os stories, o planejamento de story que eu tenho que postar antes daquele conteúdo para gerar o suspense e depois o conteúdo, a forma como eu vou postar aquilo. Então, Nossa, assim, ele trabalha hoje para mim, que eu consegui, com o passar do tempo, estar criando essa inteligência ali dentro dele, eu não preciso nem sim. falar mais nada. Chega para ele, ó, o conteúdo de hoje, ele já me dá inteiro. Aí é óbvio que eu vou, adapto uma coisinha ou outra, nem sempre tá do jeito que eu quero, eu vou e faço. Só que ele é um funcionário que eu tenho que eu não pago nada, né? É. E como que isso ajuda? Porque você pega uma pessoa que não tem experiência, mas ela quer começar a produzir conteúdo. Ela não tem experiência, não tem ideia. Ela joga no chat GPT, que conteúdo que eu faço hoje? E isso não é errado. Entendeu? Você vai estar. Eu uso ele para me inspirar, eu uso ele para pegar algumas ideias, mas ele já sabe. Até o próprio chat já sabe a minha narrativa, a forma como eu falo. Então ele já dá tudo dentro da minha forma de falar. E é claro que eu adapto para ficar um pouquinho mais natural. Tem dias que às vezes é uns negócios na minha cabeça do nada, assim, eu vou e saio um pouquinho do planejamento. Mas é algo que se dá para utilizar hoje como se fosse um funcionário, como se fosse um membro da equipe. E hoje, para mim, ele é. Porque eu não tenho hoje tempo livre para ficar procurando conteúdo para mim o dia inteiro. Né? E assim, é algo que é muito específico, só para você ter uma ideia. Ô, Carla, eu falo muito sobre marketing, né? Sim. Aplicado ali a negócios. E eu também tenho falado um pouco, que eu vi que a galera tem percebido bastante, do marketing aplicado até a parte cristã, né? Que a maioria dos meus seguidores são Sim. cristãos. Né? E eu acho isso muito bacana. E aí, esses dias eu mandei pro chat, falei assim, chat, qual que é o conteúdo de hoje? Ele mandou, falei assim, não quero esse. Eu quero um conteúdo que você vai utilizar uma história de marketing aliado a alguma história bíblica onde gerou uma parábola para trazer um ensinamento. Entendeu? Que E ele me legal. deu. Entendeu? Ele pegou a história de Ananias e Safira, que é uma história que eu gosto muito na Bíblia ali, que é onde utilizaram uma narrativa que não procedia com a verdade,
e para demonstrar o efeito da falta de verdade na sua narrativa e o que isso pode te causar, Entendi. assim como causou para Ananias e Safira na Bíblia. Foi no dia que eu ia começar a fazer esse conteúdo que eu fiquei mal, que eu falei, aí eu deixei ele parado, mas eu vou fazer. Então, assim, mas por que eu tô falando isso? Porque hoje Que a maior tendência, legal. sem dúvida, é a inteligência artificial, se souber utilizar. Tem que ter cuidado para ela não ser Sim. uma muleta, para você ficar totalmente dependente da inteligência artificial. Jamais. Tem que tomar os cuidados para ela não ser uma muleta, mas ser uma referência de conteúdo para você e para que ela te Sim. impulsione a ser mais efetivo, a ser mais produtivo, entendeu? Que legal. Uma coisa também que eu uso até, a minha querida amiga também entrou aqui para vai me vai me expor agora, porque a gente sempre fazia o roteiro, sempre deixava o roteiro assim pronto já, Uhum. uns dias antes e tudo mais do podcast. Agora com o chat eu também não crio novas conversas, eu deixo correndo, porque já me falaram isso. Uhum. E hoje, quando eu fui fazer o roteiro, eu falei assim: vamos ver o que que ele me libera, né? Porque eu, assim, fiz prova à tarde, tava estudando fazia 3 dias. Eu falei, gente, até minha imaginação, criatividade voltar, vai um tempo. Falei, vamos lá. Joguei no chat para ele formular algumas perguntas, e são perguntas que eu muito bem faria. Eu falei, gente, no próximo, vamos ver, vamos mudar a pessoa, né? No caso, o tema e tudo mais. Isso. Vamos ver quais são as perguntas que ele vai fazer. Porque assim, ele gerou perguntas que é exatamente assim. Eu usaria fácil o roteiro, tranquilo. Porque que nem você falou, parece que ele já te conhece e ele vai gerar perguntas assim, que realmente eu faria. Com o passar do tempo, desculpa, com o passar do tempo ele realmente começa a te conhecer Sim, e aí você vai vendo que vai ficando cada vez mais adaptado ao jeito de você conduzir, entendeu? Isso é muito bacana quando se sabe utilizar da maneira certa. eu achei até uma coisa legal, até comentei com umas amigas minhas, para estudar para a prova agora que eu tive hoje, inclusive. Eu tava com uma dúvida, eu falei, gente, no Google eu não achei em vídeo. Eu falei, o único que vai conseguir me responder vai ser ele, porque assim, não tem como. Já tinha tentado todas as minhas alternativas. E Uhum. joguei uma fórmula, uma questão, e ele respondeu literalmente. Eu fiquei assim, de É surreal. cara. Eu falei, gente, que. Não, e essa parte eu não sabia, porque eu teria que baixar o aplicativo para tirar foto do exercício. Normalmente, esses exercícios, no caso, quando a gente vai, né, pesquisar sobre, é pago. Então, eu Uhum. falei, gente, isso aqui vai ajudar muito estudante, principalmente. Ajuda demais, ajuda. Sabendo utilizar da maneira correta é uma ferramenta É, excepcional, né? Que a gente não esperava que fosse ter algo assim de uma forma tão rápida, né? E tão sim, acessível também, porque apesar de ter a ferramenta paga, a versão paga do GPT, a versão gratuita ela já é excelente, já ajuda demais. já. Maravilhoso. E assim, falando de algumas influências durante a nossa vida, né, no caso, quais que são as suas principais influências ou mentores Tá, hoje no marketing digital? tá. Hoje a minha principal, eu falo assim, vou começar na verdade falando do meu mentor, depois das minhas influências hoje. Meu mentor, eu tenho certeza que eu comentei com isso também na outra entrevista que a gente conversou, porque é um cara que, eu devo muito a ele, que é o Misha Menezes. Misha Menezes, ele é um influencer, também especialista em marketing de Belo Horizonte, hoje. Se você pesquisar, depois se você entrar, você vai ver que hoje ele tem um monte de seguidores, tem bastante seguidores. Hoje é um cara extremamente conhecido. E é um cara que tá multimilionário, mas a minha referência de mentor não é ele porque ele é rico, por causa daquilo, não. Mas por conta de uma frase que ele falou. E eu lembro que quando a última vez que a gente fez, você me pediu uma frase, foi essa frase que eu te falei. Que eu estava trabalhando CLT numa empresa que eu trabalhava, gostava inclusive, né? Mas era numa metalúrgica, numa fábrica. Eu trabalhando ali, CLT, eu estava no meu horário de almoço, né? Eu com o uniforme ali, levei o carro para debaixo de uma árvore na praça e estava ali ouvindo ele. Ele fala fazendo uma live ali sobre algumas das estratégias dele. E ali eu naquilo lá, eu falei assim, gente, mas eu tô estudando sobre esse negócio aqui de marketing, de tráfego, mas sei lá, não parece que é algo bom, não sei. Ah, eu acho que eu vou parar. E eu já tinha tentado antes, né? Até que ele falou a seguinte frase que eu não esqueço. Ele falou assim, ó, sabe qual foi a frase que me fez não desistir? Quando eu ouvi e entendi essa frase, que eu quero ver o que acontece se eu não desistir agora. E aí
falei, caraca, que verdade. Porque ele falou assim, ó, todas as vezes eu desistia, mas agora eu não vou desistir. E eu quero ver o que acontece. E aí aquilo lá virou um mantra pra mim. Eu fiz um quadro, eu tenho na minha casa um quadrinho, um quadrozinho. Tenho que fazer um aqui pra colocar no meu escritório ali. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. E aí todas as vezes que me dá vontade de desistir, de voltar atrás, não, eu quero ver o que acontece, eu quero ver o que acontece. E aí isso foi levando uma coisa a outra, e hoje, graças a Deus por não desistir, não tô ainda onde eu quero, não, mas assim, eu vivo muita coisa que há 5 anos atrás pra mim era só um sonho muito longe, entendeu? Graças a Deus hoje eu vivo por conta, obviamente, não foi por conta da frase, né, porque tem a nossa dedicação, tudo aquilo. Só que essa Sim. frase me motivou demais, e a partir desse momento eu comprei um treinamento dele na época, comprei outro depois. Mais pra frente, eu consegui fazer uma live com ele. Ele me convidou pra fazer uma live com ele, que pra mim, assim, pô, o cara era meu mentor e a gente fez uma live junto. Nossa, aquele dia pra mim foi surreal. E é um cara, gente como a gente. Então, sem dúvida, o Misha Menezes é o meu principal mentor. Apesar que hoje eu já não acompanho tanto ele assim quanto era no começo. Mas, assim, mentor pra vida, do que eu sei de tráfego hoje, eu tenho certeza que a base começou ali. Incrível. Referências. Eu tenho uma referência que eu gosto muito hoje no digital, no marketing em si, que é o Thiago Brunet. Eu gosto demais dele porque o perfil do Brunet se parece muito comigo, no sentido de que ele é um empresário cristão, que ele é bem convicto Sim. daquilo que ele acredita, ele é bem convicto das crenças dele, e ele não permite que essa crença dele, o que ele acredita, atrapalhe ele de passar a mensagem para o mundo. Na verdade, não. Tem muita gente que o cara é budista, o cara é ateu, que o cara ama o Brunet. Porque o Brunet, ele fala ele fala assim, até de uma palavra que eu não gosto, que é religiosidade, mas ele trata o tema religião de uma forma tão natural que ele consegue fazer com que as pessoas entendam que isso é parte da vida do ser humano, entendeu? E junto com o empreendedorismo, junto com a visão, com ter aquela visão de futuro. Então, hoje, uma referência que eu tenho muito para mim é o Thiago Brunet. Tem outros, né, obviamente, mas assim, daí eu ficaria aqui a noite inteira falando. Mas o Misha e o Thiago Brunet, para mim, são o meu mentor e a minha principal referência hoje. Que incrível. O Thiago, o Thiago Brunet, no caso, eu vi uma frase esses dias, não lembro se foi num podcast ou algum vídeo dele, alguma coisa assim, que eu tava até estudando a Bíblia e eu falei assim, nossa, gente, na Bíblia tava falando sobre amor, demonstração de amor, ser amor. E aí eu fiquei, né, agora exatamente pensando isso que você falou, eu pensei, eu falei, gente, ele é demonstração de amor que a gente não conhece às vezes ou não sabe, porque ele fala de Deus, ele fala sobre religião, ele fala sobre outras coisas, do amor principalmente, e para qualquer pessoa, não é só para crente, no caso. Exatamente, qualquer pessoa. E Perfeito. eu achei Isso, assim, nossa, muito lindo. eu acho isso muito bacana, porque não que o cristão ele não tem que parecer ser cristão, não é isso, mas o mundo precisa de amor, as pessoas precisam de acolhimento. Né? Então, assim, eu não concordo com o posicionamento ou com o jeito daquela pessoa ser. Eu não preciso falar para ela que eu não concordo, eu só preciso transmitir o meu amor para ela. Entendeu? Porque a partir do momento quando você se fala que você se torna cristão, o cristão ele é seguidor de Cristo. O Cristo era amor. Entendeu? Cristo foi a personificação do amor. Então, quando aparece aquela galera julgando, porque você fez isso, você não pode isso. Assim, cara, para com isso. É claro que a gente não tá banalizando o erro, banalizando o pecado como uma coisa natural. Porém, cara, todo mundo erra, eu sou um ser humano, você é um ser humano, e Cristo vai te amar do mesmo jeito se você errou 100, se você errou 10, se eu errei 1000, se eu errei 5000. Do mesmo jeito que ele me ama, ele vai te amar também. Então, assim, e o Brunet passa isso de uma forma muito natural, muito bacana, e eu quero começar a transmitir um pouco mais isso também, que eu tenho a minha vida particular com Deus, eu tenho o meu particular, a minha crença, mas eu quero começar a trazer isso um pouco mais, porque a primeira vez que eu trouxe isso no meu perfil de uma forma mais aberta, eu vi que teve uma aceitação muito grande da galera. O pessoal gostou bastante. E eu fiz de forma proposital para ver como que seria essa aceitação. Como o pessoal gostou bastante, então é algo que eu quero começar a trabalhar agora também. Que legal. E desejo boa sorte, vou estar acompanhando. Muito obrigado. Agradeço demais a força. Uma coisa também que você falou, e aí agora eu tô pensando também, que é sobre assim, a gente passa por muitos desafios
durante o marketing digital? Ux, opa. Quais que são, assim, hoje você como um empresário, um empreendedor, quais que são, assim, os maiores, ou que você pode, assim, elencar um, talvez, que as empresas mesmo estão enfrentando no dia a dia no marketing digital? E como que você tem ensinado ou tentado mudar isso para superar? Perfeito. É um bom, é uma pergunta extremamente válida, porque é um erro incomum que acontece muito. Porque assim, a gente tem concorrentes aqui na cidade que eu gosto de falar parceiros, né? E eu tenho amigos, parceiros, concorrentes, e eu percebo que muita gente erra no mesmo ponto. Entra para o marketing, né? Vai começar uma agência, um serviço que seja, às vezes só online, sem o profissionalismo de uma empresa realmente real. As pessoas acham que você começou um negocinho ali, mas você não tem que ter o cuidado como se fosse uma fábrica, uma empresa real que você abriu. Gente, é uma empresa normal como todas as outras. A falta de profissionalismo, ela me, assim, sabe, eu fico extremamente chateado, eu fico nervoso, porque eu já fechei clientes que o cara falou assim para mim, ó, eu saí de uma outra agência que eu tava, porque eles não mandavam nenhum relatório, eu não sabia o que acontecia, falava que fazia isso, aquilo ou outro, mas gastava mais do que estava previsto, sabe? Então, assim, erros bestas, bobos, que nota-se uma falta de profissionalismo gigante. E qual que é a melhor forma de se corrigir isso hoje? É processos. As empresas hoje, Carla, não têm processos. Isso daí não são só as empresas de marketing, mas eu percebo muitas empresas falhando nisso. Até porque eu já falhei nisso também. Aqui na nossa empresa a gente já falhou nisso e a gente já, na verdade, assim, é um constante realinhamento de processos, redefinição de processos para se manter ela de pé. Então, assim, você precisa ter processos bem definidos. Então, vamos supor, entrou um funcionário novo. Ó, esse funcionário aqui, o que ele vai fazer? Ó, agora ele vai passar pelo processo de integração, treinamento, estudo aqui, tá? Depois a primeira aplicação de caso, sabe? Alguma coisa assim, tem que ter processos. Porque quando você não tem processo, fica um negócio muito solto, ninguém sabe de nada, e aí a sua equipe começa a crescer. O que acontece? Aí, vai lá, você tem 10 pessoas na equipe. Uma pessoa errou lá do outro lado. Só que a pessoa errou, ela não errou porque ela é ruim, porque não tem processo, ninguém falou para ela que era daquele jeito que fazia. E aí ela erra ali, ela corta um vínculo com um outro setor da empresa que acaba errando lá, e aí os dois erram e chega isso num cliente porque esqueceu de entregar uma demanda de um cliente só por uma falta de processo, de uma falta de padronização. Né? Então hoje o principal erro são empresas que não trabalham de forma profissional, tá? Isso tem demais, demais, demais. Não trabalham de forma profissional. E como corrigir isso? Processo, implantar processos. Entendeu? Você saber, ó, início, meio e fim de todos os processos. Então eu faço a gestão de tráfego. Fechei um cliente que vai trabalhar a gestão de tráfego aqui. Qual que é o primeiro processo? A minha reunião de briefing, onde eu vou fazer todas as perguntas para ele. Depois, avaliação de mercado, avaliação de concorrente, nicho, entendeu? Então, assim, tudo você tem que ter processo. É chato? É moroso? É. Só que isso depende, o crescimento da sua empresa depende disso, a solidificação da sua marca depende disso, entendeu? E também a forma como as pessoas te enxergam depende disso. Por quê? Eu recebo clientes aqui na empresa. Se o cliente chega aqui e vê que tá um negócio bagunçado, que tá um negócio muito, ai, sei lá, muito solto, sabe? Ninguém cuida de ninguém, não tem um responsável, não tem nada, ele não vai ter confiança em mim. Não. Então hoje, o que você vende? Você vende produto, vende serviço? Não, você vende confiança. As pessoas têm que confiar em você. Né? Então, processo ele gera confiança, gera organização, gera profissionalismo e diminui a chance dos erros. Bom, eu, como uma futura engenheira de produção, amei a sua resposta, obviamente. Que Vou bom. usar isso para um corte para divulgar, óbvio, né? Por que precisa de um engenheiro de produção? Vai Verdade. ser isso. Já tem até o título, o roteiro pronto, entendeu? Porque Tá resumiu lindo. incrivelmente o que a gente faz, né? Então, amei sua resposta, amei muito. E já vi muita empresa também falindo por conta disso. E eu acho que Muito. pra gente que conhece, que sabe, é duas vezes pior a dor, porque a gente fala, nossa, era tão fácil, entre aspas, de resolver, mas que é tão complicado e tão, nossa, que demanda um tempo enorme para isso. E às vezes a pessoa não quer demandar esse tempo, né? Porque tempo é dinheiro. E quer tudo muito rápido, né? Acha que abrir Sim, uma empresa você vai estar rico no ano que vem. Quem é. dera fosse assim, entendeu? Existe uma métrica que de todas as empresas abertas no Brasil que realmente elas não falem nos primeiros anos,
ela demora para chegar no ponto de equilíbrio dela pelo menos 2 anos e meio. E o que, que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o momento que você está rico? Não. O ponto de equilíbrio é o momento que o investimento se paga. Isso não, então, tipo assim, é o momento que você ficou 0 a 0. Entendeu? Ó, tá lindo. Não tô devendo, mas também não lucrei nada. É um tempo É. médio de 2 anos e meio para que chegue a esse ponto de equilíbrio. Entendeu? E aí mais 1 ano, 2 anos para você começar a ter lucro real. Então, assim, as pessoas têm que entender que existe esse processo e que para que ele aconteça, né, você tem que ter o processo já bem definido. Até porque a empresa que chega no ponto de equilíbrio já está lindo, já é uma empresa que deu um passo muito Nossa, grande para não falir. Entendeu? Então, só sim, dele chegar aí, que já é muito difícil, sem processo não chega. com certeza. Vou interromper um pouco as nossas perguntas para a palavra mágica, Claro, né? fica à Como você vontade. já sabe, nosso podcast, gente, o pessoal que é novo e tudo mais, ele faz parte da faculdade, ele já é um braço, acredito que da engenharia, porque até o pessoal estava sentindo falta, então, pessoal aí que está esperando a palavra mágica, vou pedir para o nosso convidado escolher. Os certificados, pessoal, você tem que responder o questionário certo, tá bom? Vou voltar a falar isso, porque tem gente que responde errado e não chega o certificado. Então, gente, vamos se atentar, por favor, nisso, tá? O nome, tudo certinho, porque o certificado chega ali, né? A gente gera o certificado em cima disso, tá? Então, por favor. E então, Matheus, qual que é a palavra de hoje? Vou pegar aqui. Desculpa. O que você perguntou? Cortou? Qual a palavra que você escolhe para mim estar divulgando pro pessoal? Uma palavra? A minha escolha? Uma palavra. Isso, Tá, ok. Então a palavra de hoje é persistência. persistência. Vou escrever aqui, só um minutinho. Pronto, acho que já foi. Aí, pessoal, caso vocês não conseguirem responder, nos grupos da engenharia já tá, pessoal, eu já vi aqui que já mandou. Se caso vocês não conseguirem responder, depois eu vou, na hora que terminar, eu vou estar postando de novo. E também me manda mensagem se não conseguirem, tá? Agora, Matheus, falando do seu podcast. Opa, maravilha. Você tem alguma história? Queria que você compartilhasse uma história ou que fosse engraçada ou que você lembra que foi muito interessante, que te marcou e que foi gravado no seu podcast para que você possa compartilhar com a gente. Olha, eu tenho assim, histórias tristes, engraçadas, de momentos de estresse, de emoção, mas tem uma história particularmente que eu gosto muito, que pra mim foi muito específico, para os meninos aqui e tal, porque talvez nem tanto, que hoje nós somos em 4 no podcast, então a gente tem até uma escala que a gente reveza de apresentação e tal. Mas teve um momento que me emocionou muito, assim, e pra mim foi um dos melhores momentos que eu vivi até hoje. E eu vou te contar, você vai falar, nossa, que coisa besta, né? Mas tá bom. Desculpa. Mas tudo bem. Nós estamos hoje no episódio 173, né, do podcast. E eu sou um cara que eu tenho vários hobbies, várias coisas que eu gosto, né? E uma coisa que eu gosto muito, mas demais mesmo, assim, que eu gosto de acompanhar, é futebol, eu gosto muito de futebol, né? Então eu acompanho desde pequeno, né? Tanto tô até com a camisa do meu time aqui, gente. Eu tava num compromisso, vim correndo pra cá, tô até com a camisa de time aqui. Mas e aí teve uma vez que a gente entrevistou aqui um jogador de futebol, a gente chamou ele para vir, um jogador de futebol do time da cidade vizinha aqui, né? A gente chamou ele aqui, ele veio aqui, e aí ele começou a contar algumas histórias, né, da carreira dele, que no passado ele já tinha passado por alguns momentos, até que ele abriu uma coisa que eu não sabia, e assim, a gente estuda a pauta ali muito bem, né, você sabe isso, a gente estuda a pauta ali, e, e aí, eu sabia meio que por cima, mas não com detalhes. Ele veio comentar comigo que ele fazia parte daquele time da Chapecoense que aconteceu a reconstituição assim, logo após o acidente. Teve o acidente e Sim, ele foi pro time da reconstrução, né? E aí ele participou daquele time, então foi assim um momento muito marcante, porque eu lembro que na minha vida me marcou muito positivamente aqui, muito positivamente, desculpa, muito negativamente aquilo. E aí ele falou pra mim que ele participou de jogos, que ele foi convidado para jogar Chapecoense e Barcelona,
que ele jogou do lado do Messi, jogou do lado dos caras, todo mundo, assim. Foi na Colômbia, foi homenageado. E eu lembro muito bem desse dia da homenagem do pessoal da Colômbia, o pessoal cantando da música da Chapecoense. E aí ele contando aquilo com um brilho nos olhos, assim, na minha frente, assim, e eu lembrando daquele momento que em 2016 eu tinha 21 anos. 2016 eu lembro muito bem daquilo, lembro exatamente daquilo. E aí ele falando, eu lembrando de cada momento, e ele estava vivendo lá. E ele falando e chorando, e aquilo me chamou muita atenção. Eu achei muito comovente isso daí, porque é algo que eu vivi, é algo que eu gosto muito, o cara estava aqui na minha frente. E eu lembro que naquela época eu olhava para aqueles jogadores e falava assim, cara, esses caras aí realmente... Né, eu não imaginava que um dia eu estaria conversando com um deles. Esse foi um momento que eu falo pro pessoal, é até bobo, mas eu fiquei muito emocionado. E um momento mais recente também, que a gente chamou um senhor para vir aqui, ele toca, né? Ele canta e toca, e ele faz cover do Milionários é Rico. E aí ele trouxe uma sanfona, né? E ele cantando, e na hora que ele abriu aquela boca, assim, ele começou a cantar uma voz maravilhosa, maravilhosa, e eu aqui na frente, eu olhando assim para ele, falei, meu Deus. Eu me arrepiei da cabeça aos pés, porque foi um cara que você via que ele cantava com a alma, né? E você sente quando a pessoa tá aqui, e ela tá aqui, realmente ela tá vivendo o momento. Ela tá vivendo, de repente, até um sonho dela de estar aqui, o que pra gente é normal. De repente, a pessoa, ela tá aqui, fala, nossa, eu sempre quis fazer um negócio desse. E ali eu vi ele com mais de 80 anos de idade, dando a vida dele pra uma coisa, pô, o cara que já viveu muita coisa. E aquilo lá eu achei fantástico, sabe? Eu achei muito, muito surreal, eu gostei demais daquela experiência. Eu achei algo que me tocou, sabe? Me tocou. É claro que em 173 episódios teve muita outra coisa boa, tem muitas outras coisas boas, deve ter coisa até que eu nem lembro aqui agora de momento, mas foram 2 episódios que eu fiquei muito emocionado, né? Coisas simples, mas que me emocionaram muito e me marcaram negativamente, positivamente, entendeu? Entendi. Que incrível. Preciso ir no podcast. Mais uma vez eu vou falar que eu preciso O ir. convite está mais do que feito, Carla, só vem. Preciso ir. Matheus, a gente está chegando ao fim, infelizmente. Poxa. E no final, sempre para sempre, como sempre, eu peço um conselho, peço para você deixar ou uma frase ou o que você sentir à vontade. Para aqueles pessoal que está aí assistindo a gente ou que vão assistir a gente, queria que você deixasse, tá? Tá. Bom, tem uma história que eu gosto muito, que eu li, na verdade, a primeira vez que eu tive contato com ela, imagino que você conheça, foi na faculdade, quando eu fazia faculdade de psicologia, e que é a história do mito da caverna de Platão, né? E o mito da caverna, na verdade, ele se passa em um mundo, né, onde as pessoas todas viviam dentro de uma caverna, né? Todas estavam ali dentro de uma caverna, né? Até que um belo dia, um dos integrantes daquela caverna ali estava cansado de viver aquela vida onde eles só olhavam, eles só viam a vida dentro daquela caverna, eles só viam as sombras dentro da caverna, que eram projetadas, que vinham lá de fora, ele só via aquela sombra na parede da caverna. Ele estava cansado, então o que ele falou? Ele falou assim, não, eu vou lá para fora, eu vou conhecer o mundo, eu vou lá ver o que é esse mundo real, porque aqui eu só estou cansado de ver essas sombras projetadas na caverna. E ele foi lá para fora e ele descobriu que o mundo era maravilhoso. Ah, esse mundo é lindo. E aí ele falou assim, não, eu preciso voltar para dentro da caverna e contar para todo mundo que eu vi lá. Na hora que ele voltou, ele contou para todo mundo. É lindo, é maravilhoso. O que fizeram com ele? Mataram ele, porque falou assim, não, a gente não aceita. Esse é o nosso mundo, entendeu? Não existe nada melhor do que isso. Então, o que Platão quis dizer com esse mito da caverna quando ele contou essa história? Que as pessoas, elas estão... na verdade, o novo assusta as pessoas. Sim. A novidade assusta as pessoas. Então, é mais cômodo para o ser humano viver numa zona de conforto, onde ele esteja localizado em uma região onde está todo mundo. Quando eu já penso diferente. Você fazer o diferente na sua vida, por mais que possa ser clichê, né? Mas um clichê é um clichê porque funciona. Mas por mais que você, às vezes, queira, sei lá, viver sempre na minha zona de conforto, tenta algo diferente sempre na sua vida, em todas as áreas, seja na sua área profissional, na sua área educacional, na sua família, no seu relacionamento. Sempre tenta coisas diferentes que vão te fazer, vez ou outra, sair da rotina. Porque isso é importante para que o ser humano ele tenha a motivação necessária para continuar. Então não se contente com o básico. Não se contente com o supérfluo, aquilo que é só
o simples. É legal que o simples, às vezes, ele encanta. Isso é muito bacana. O simples, às vezes, é bem interessante. No entanto, para de viver só aquela sombra projetada lá do lado de fora. Vai lá fora, tenta conhecer lá o mundo também, tenta conhecer outras possibilidades, tenta conhecer coisas diferentes daquilo que você já conhece. Porque, de repente, tem coisas lá fora te esperando que vão te encantar e você nem conhece ainda. Por quê? Você não teve a coragem o suficiente de viver o seu sonho. A gente só vive uma vez, Carla. Se eu for ficar vivendo uma vez dentro do que uma sociedade construiu para que eu viva, para mim não é uma vida que merece ser vivida, né? Já diria Charles Chaplin. Então, eu vejo que é claro que nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo diferente, ser o diferente, mas tente viver o diferente, tenta viver um pouquinho diferente do que o mundo te fala que é o certo. Ó, isso é o certo, a sociedade te ensina que isso é o certo. Não. Seja questionador, pergunte-se. Será que isso é certo mesmo? Será que não tem algo melhor? Seja aquela pessoa que sempre esteja em perguntas, porque a pessoa que está sempre se perguntando, ela está sempre evoluindo, porque a pergunta ela te induz a você buscar respostas que te trazem novas oportunidades, novas escolhas, né? Então, o meu recado é esse. Busque viver o diferente, pergunte, saia da sua zona de conforto e nunca, jamais esqueça de quem te criou, porque o próprio Deus, você não sabe o seu futuro, mas ele já esteve lá e ele já sabe o que vai acontecer. Então, entrega nas mãos dele, confia nele e manda bala. Que incrível! Adorei, adorei, adorei. Uma coisa que eu queria falar pro pessoal é que acho que você vai gostar, porque que psicólogo não gosta de outro psicólogo, né? Vamos colocar assim. Semana que vem, pessoal que tá aqui na live, vamos ter uma convidada incrível. Não vou dar spoiler, porém, só vou falar que ela é psicóloga, óbvio. E vai casar muito com o que você falou também na live, sobre. Agora, no caso que você finalizou, sobre a gente buscar o diferente, sobre a gente conhecer, não ter medo de perguntar. Então, vocês vão gostar muito, muito. E se lembrem do que ele falou, que vai fazer muito sentido com o que a gente vai conversar na semana que vem. Coisa boa. Então, Matheus, queria te agradecer também. Fique à vontade de estar aqui com a gente semana que vem, viu? Com certeza, na medida do possível, estarei aqui sim. Pode deixar, para mim é algo muito bacana, assim como você veio conversar comigo quando você veio apresentar a ideia. E eu fiquei muito feliz porque eu realmente gosto de apoiar essas ideias assim de pessoas que pensam em estar trazendo esse conteúdo de uma forma diferente. A internet democratizou a nossa voz, então vamos utilizar isso de uma forma inteligente, né? Então, conte comigo. Com certeza, obrigada. Matheus, então eu queria agradecer mais uma vez, você ter vindo. Foi uma conversa incrível, como sempre, muito rica e inspiradora, principalmente para mim, porque eu ainda não tenho meu espaço, mas toda vez que eu olho eu falo, não, eu vou ter, entendeu? E é isso. Eu tenho certeza disso. Para o pessoal que estava aqui ouvindo a gente até agora, conversamos um pouquinho sobre tendência de marketing digital, estratégias eficazes, como equilibrar a vida pessoal e profissional, com o Matheus a gente já viu. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o trabalho dele, sobre a empresa, sobre o podcast também, estamos aqui. E acompanhar suas dicas, onde a gente pode te encontrar, Matheus? Aqui no Matheus Megda mesmo, é o meu canal principal, onde eu compartilho, né, esse conteúdo de vida, né, o conteúdo que a gente trabalha diariamente. Que nem eu falei, estou um pouquinho ausente agora, mas em breve estarei voltando. E no Caipirascast, né, @caipirascast, segue a gente lá, que lá eu vou estar compartilhando. A gente está postando ali os episódios, alguns cortes, conteúdo que a gente sabe que gosta. E também a G5 Assessoria, @G5 Assessoria Digital. Precisou de um auxílio, um help aí no tráfego, gestão de mídias sociais, conta com a gente, estamos sempre por aqui. E muito obrigado, viu, cara, mais uma vez pela oportunidade, conta sempre comigo. Muito sucesso na sua jornada e eu tenho certeza que em breve você vai estar com uma estrutura maravilhosa e me chama que eu vou também. Muito obrigada, Matheus. Obrigada, viu, gente que estava aqui até agora. Daqui a pouco eu vou fazer o story pro pessoal aí que perdeu o link do questionário, tá bom? E lembrem-se, a minha frase de hoje é: a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Então, fechando mais uma vez o que o Matheus falou. Obrigada, gente. Muito boa noite, bom início de final de semana pra gente, né? Então, gente, até quinta-feira que vem. Até o próximo episódio. Tchau. Pessoal.